Guerra no Oriente Médio. Estados Unidos alertam o Irã. França reitera apoio a Israel. E a Organização das Nações Unidas diz que o conflito corre o risco de se espalhar. Guerra urbana no Brasil. O governador do Rio de Janeiro promete série de ações para combater milícias e o tráfico de drogas. Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar mais 3 ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo federal lança projeto Sertão Vivo contra a seca no Nordeste. A partir de agora, você acompanha o Brasil News. Duas idosas foram libertadas pelo Hamas e encaminhadas para um centro médico em Tel Aviv. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que só pode falar em cessar-fogo após a libertação de todos os sequestrados. E durante o Conselho de Segurança da ONU, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou ser urgente um cessar-fogo. Após mais de 2 semanas em cativeiro, as israelenses Nurit Yitzhak, de 80 anos, e Yocheved Levshitz, de 85 anos, foram libertadas pelo Hamas por razões humanitárias urgentes após uma mediação do Catar e do Egito, segundo o porta-voz do braço militar do grupo Abu Obaida. A Cruz Vermelha ajudou na libertação das reféns. As duas são moradoras do kibbutz Nir Oz, no sul de Israel, uma das comunidades perto da faixa de Gaza, atacada pelo Hamas no dia 7 de outubro, quando a guerra iniciou. Eu estava deitada na moto com o corpo de um lado e as pernas do outro e os caras me bateram no caminho. Não quebraram minhas costelas, mas me machucaram muito e foi muito difícil para respirar. Yocheved Levshitz relatou que os palestinos tinham tudo que os reféns poderiam precisar, indicando que o Hamas se preparou para os ataques. Ficamos ali deitados em colchões, eles cuidaram muito da higiene para não adoecermos e tínhamos um médico que vinha a cada 2 ou 3 dias para ver como estávamos. Ele cuidou e garantiu de nos dar medicação. Elas foram transportadas de helicóptero para um centro médico em Tel Aviv. Seus maridos ainda são mantidos em cativeiro em Gaza, entre os mais de 200 reféns. No mesmo dia, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, disse que só pode falar em cessar-fogo se o grupo islâmico palestino libertar todos os sequestrados. Os reféns devem ser libertados. Depois poderemos falar. Emmanuel Macron, presidente da França, prestou solidariedade a Israel em visita ao país. Nossos 2 países estão ligados pelo mesmo luto. 30 cidadãos franceses foram mortos pelo Hamas e para o meu país este é o ataque terrorista mais mortal desde 2016. É uma página negra na nossa história. Ele propôs a criação de uma coalizão internacional contra o Hamas e pediu que o Irã e seus aliados não criassem novas frentes de batalha. Já o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou nesta terça-feira, durante discurso no Conselho de Segurança, ser urgente um cessar-fogo. Estou profundamente preocupado com as claras violações do direito humanitário internacional que estamos testemunhando em Gaza. Deixem-me ser claro. Lado nenhum em um conflito armado está acima do direito humanitário internacional. O neto de uma das reféns fez um apelo para que todos os aprisionados sejam libertados, principalmente as mulheres e as crianças. A melhor mensagem que posso enviar à guerra é que precisamos libertar todos os reféns. Não apenas a minha família, não apenas a minha avó e meu avô. Penso que a primeira coisa que precisa acontecer são as mulheres e as crianças, como sempre. Gleide Andrade, tesoureira do PT, se desculpou com os judeus após críticas a Israel. Ela havia dito que o Estado não merece existir.
A secretária de Finanças do PT Nacional, Gleide Andrade, publicou em uma rede social nesta terça-feira um pedido de desculpas à comunidade judaica, após ter dito na véspera que Israel era um Estado assassino e que não merecia existir. O caso foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo. Ela afirmou que a comunidade israelita merece respeito e solidariedade pelo ataque inaceitável de 7 de outubro. A postagem original de Gleide, que é também conselheira de Itaipu, gerou inúmeras críticas, entre elas da CONIB, Confederação Israelita do Brasil, que a acusou de ser antissemita. Em sua retratação, a tesoureira petista negou que tenha algo contra os judeus. A dirigente petista declarou ainda que defende o cessar-fogo, a libertação dos reféns e a construção de uma saída pacífica para o conflito. Ela ressalvou também que as opiniões que expressou foram em caráter pessoal e não em nome do partido. O PT condenou os ataques do Hamas contra Israel, mas depois criticou duramente o Estado judeu pelos bombardeios em Gaza, dizendo que era parte de um genocídio. Durante o programa Roda Viva da TV Cultura, o ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula citou Nelson Mandela ao falar sobre o papel do Hamas no pós-guerra. Para ele, cabe aos palestinos discutir a atuação do grupo terrorista. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, citou nesta segunda-feira o líder sul-africano Nelson Mandela ao ser questionado no programa Roda Viva da TV Cultura sobre a atuação do grupo terrorista Hamas na Palestina. O tema da pergunta foi sobre o possível papel do Hamas no pós-guerra. Ao responder sobre um prefácio escrito em março deste ano pelo assessor especial da presidência, Celso Amorim, em que ele afirma ser encorajador o papel do grupo na reconstrução dos direitos palestinos, Pimenta afirmou que o texto foi feito em um contexto que desconhece e que cabe aos palestinos discutir o papel dos seus atores, citando a atuação de outros grupos. Quer dizer, o Hamas tem que ser responsabilizado por o que ele fez. Mas hoje já vivemos situações no mundo em que o IRA era considerado terrorista e hoje faz parte do governo, né, do Reino Unido. Nós já vivemos situações em que o Nelson Mandela ficou 27 anos na cadeia, acusado de terrorista, e se tornou uma das maiores lideranças, dos maiores estadistas do século XX. Mas ele nunca matou bebês nem crianças. Como é que vai ser o futuro do desdobramento, o papel do Hamas, se ele vai mudar, a sua orientação? E o povo palestino tem que fazer essa discussão. Pimenta também afirmou que crime, terrorismo, crime contra inocente não pode ser tolerado por ninguém. A declaração do ministro foi dada dias após o presidente Lula usar pela primeira vez o termo terrorismo para classificar os atos do Hamas na invasão a Israel em 7 de outubro. Ele tem evitado se posicionar em favor de um dos lados no conflito. 1.500 crianças que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel. Mas também não pediram para que Israel reagisse de forma insana e matasse eles. Exatamente aqueles que não têm nada a ver com a guerra. Aqueles que só querem viver. Aqueles que querem brincar, aqueles que não tiveram o direito de ser criança. Marcos Noble, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, conversou com Beatriz Oliveira, aluna do curso Oficina da Mídia Repórter TV, sobre a guerra. Para ele, o conflito é único e exclusivamente contra o terror promovido pelo Hamas. 3.000 pessoas participaram da manifestação. O ato foi realizado pela Federação Israelita do Estado de São Paulo e todos se reuniram na Praça Centenário de Israel. O objetivo foi expressar solidariedade a Israel e condenar o terrorismo. É uma guerra contra o terror. É uma guerra única e exclusivamente contra o Hamas, certo? Os palestinos, eles são vítimas, não de Israel, são vítimas do próprio governo terrorista do Hamas que governa a faixa de Gaza. A guerra entre Israel e o Hamas é antiga.
e se agravou a partir de 2006, quando o Hamas assumiu a faixa de Gaza. O presidente da Federação Israelita de São Paulo reforça que a guerra de hoje não é contra os palestinos, e sim contra o Hamas, e que no Brasil a comunidade se une para dar todo o apoio às famílias atingidas diretamente ou indiretamente pela guerra. Vários grupos aqui de São Paulo, entre eles o Hospital Albert Einstein, a própria Federação Israelita do Estado de São Paulo e outros grupos também, estão prestando esse atendimento psicológico online, diretamente com Israel e também aqui. O presidente da Federação Israelita observa que a união entre as comunidades e o esforço conjunto de governos são armas infalíveis pela busca da paz. A preocupação não é só com as tentativas de diminuir o conflito que ocorre há anos, mas sim com o risco iminente do agravamento da guerra envolvendo outros países do Oriente Médio. Eu acredito que a presença americana no Mediterrâneo, junto a Israel, vai inibir qualquer outra ação de grupos ou países que queiram o mal do Estado de Israel. Os Estados Unidos, para mim, tem um papel fundamental para impedir que essa guerra ganhe novas proporções. E a seguir, governador do Rio de Janeiro diz que presos por ataques a ônibus responderão por terrorismo. Ministro da Justiça alega ameaças e falta de novo em audiência na Câmara dos Deputados. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.